Glória a Deus. Domingo é o dia de adorar, querido. Eu tenho certeza que durante a sua semana você não vai encontrar uma meia hora para render louvores ao Senhor. E eu já disse isso, o louvor não é para você poder chegar na igreja às 9h45, 10 para as 10, 10 horas, não. O louvor é o seu tempo de preparação para viver aquilo que Deus tem para você. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, o capítulo é o 8, Gênesis 8, 6 ao 12. Vou acompanhar com vocês na tela, amém? Mas você pode abrir aí na sua Bíblia que fica marcadinho. Depois você pode voltar a ler aquilo que foi ministrado. Palavra é para ser digerida, é para ser relida, é para ser compreendida, amém? Porque ela é o pão que nos sustenta, amém? A palavra do Senhor, então, de Gênesis 6 a 12, está escrito assim: E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e recolheu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis, arrancando uma folha da oliveira no seu bico, e arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Amém? Podem se assentar. Estamos no primeiro domingo. É um domingo de primícias por ser o primeiro domingo no mês oferecido ao Senhor. É um domingo de missões, porque nós falamos também daquilo que é prioridade para Deus, que são almas. E é um domingo em que nós preparamos todo o nosso mês, dentro das ministrações que o Senhor vai fazer na nossa vida. Então, o tema dessa mensagem é o preço do ID, o preço de uma amizade, o preço de uma alma. E eu quero falar de preço, mas eu quero falar também de um amor que, independente daquilo que somos, ou independente daquilo que fazemos, luta por nós todos os dias. Amém? Eu quero fazer uma analogia que há muito tempo, no meu tempo de seminário, foi feito e me tocou muito. E pensando em algo para trazer, em algo que encaixasse aqui também os 3 temas, eu gosto de pregar dentro do tema. E o tema do nosso mês de maio é propósitos maiores. Amém? Porque eu sei que o Senhor tem para nós propósitos maiores. Dentro disso, eu quis trazer aqui essa analogia. Eu gostaria que vocês caminhassem comigo, porque nós lemos uma palavra de Gênesis, mas nós vamos parar lá no Novo Testamento. Imagine você dentro da arca. A primeira coisa que eu quero que você pense, sabe? Cria aí o ambiente de arca. Imagine você lá dentro da arca. Eu digo isso porque eu vejo uma dificuldade tão grande, né? Das pessoas se concentrarem nas coisas, de parar ali por um tempo para prestar atenção naquilo que está sendo feito, né? Eu falo até mesmo do nosso culto, eu sempre falo mesmo, é muito feio chegar atrasado no culto. Ninguém chega atrasado no jogo de futebol, ninguém chega atrasado no filme, ninguém chega atrasado na peça de teatro, mas no culto pode. A gente não tem, sabe, aquela concentração
para fazer aquilo que é preciso ser feito. Nós vivemos hoje a tal da correria. E agora, mas imagine você dentro da arca. Quero que você se coloque lá, dentro da arca, sem poder fugir, tendo que colaborar. Porque no normal da nossa vida, ou na nossa casa, ou na empresa que a gente trabalha, ou dentro da igreja, não quero. Hoje eu não posso, hoje eu não vou, Hoje eu não dou conta, hoje eu não quero, hoje eu não vou fazer nada não. Mais ou menos assim? Mas e dentro da arca? E dentro da arca, como você ficaria? Sem poder fugir, tendo que colaborar, trabalhar para a arca funcionar. A arca tem que funcionar. E a arca precisa de você para funcionar. Você pensa em sair fora, mas você olha lá fora, o cenário é de morte. Está tudo um caos, morte e destruição. Um mundo corrompido. Isso, querido, na verdade, é a igreja. Isso é família. Isso é a arca. Nós estamos dentro. Às vezes não concordamos muito com algumas coisas. Às vezes a gente quer sair fora, às vezes a gente quer fugir, às vezes a gente não quer colaborar, mas quando a gente olha lá fora está muito pior. Lá fora tem um mundo corrompido, e que talvez a gente pense, nossa, meu problema aqui é mas lá fora ia ser 2, 3 vezes maior. Então, eu vou ficar por aqui mesmo. Nós fomos criados para relacionamentos. E Deus nos criou para relacionar com Ele. E o primeiro relacionamento que Deus desejou que houvesse foi nosso com Ele. Deus nos criou para ser seus amigos. E quando nós perdemos a conexão com Ele, Ele tenta começar tudo de novo. Porque quando a gente consegue voltar para Jesus, ou quando a gente consegue reconectar na intimidade com Jesus, não é porque nós desejamos. Não é porque um dia a gente falou, hoje eu vou na igreja, ou hoje eu vou voltar para a minha vida de oração, ou hoje eu vou buscar a intimidade com Deus. Não. É o coração de Deus, que sempre faz algo para recomeçar. Ele sempre promove alguma situação que faz com que a gente sinta o desejo de estar novamente com Ele. E aí Ele começa tudo de novo. Nós vemos isso quando Ele criou a terra. Nós vemos isso quando a terra se corrompeu inteira e Ele mandou o dilúvio. E Noé, desejoso de sair da arca, vai soltar uma pomba 3 vezes. O plano de Deus era ter o ser humano de volta como amigo, não é de volta povoando a terra, não era de volta cometendo iniquidade, não era longe dele. Ele não queria o ser humano povoando a terra, ele queria o ser humano perto dele, ele queria o ser humano para ele, amigo dele. Essa pombinha, ela representa a vontade de Deus de recuperar a nossa amizade. E eu quero que você se coloque como único nesse lugar aqui agora. Como Deus tratando exclusivamente com você. Ele faz ela voar, providenciando um abrigo no coração humano, no meio de uma terra devastada. Mas ela retorna sem encontrar pouso. É isso que o Senhor tem feito o tempo todo. Ele envia a palavra, Ele fala do seu amor, Ele envia mensageiros, mas na maioria das vezes essa pomba tem voltado sem encontrar pouso no coração. É a primeira viagem da pomba. Essa é a história de um Deus apaixonado que observa dos céus o caos da sua terra criada.
Ele já tinha tentado de tudo. Ele enviou juízes, ele enviou profetas e pensa: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Eu já tentei de tudo, mas esse povo sempre se afasta de mim. E aí Jesus diz: eu vou. O pai já tinha tentado de tudo. O pai já tinha levantado grandes homens de Deus. O pai já tinha destruído a terra com o dilúvio. E agora, o que eu vou fazer? Está lá escrito em Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? E Jesus se apresenta: eu vou sentir o que eles sentem, ser como eles são, entender o coração deles. Eu vou como teu filho, mas eu vou como homem, eu vou como um deles na terra. Ele então começa a procurar amigos. Ele vem à terra, ele vem como homem, ele vem para sentir o que eu sinto, ele vem para sentir o que você sente, ele vem para tentar entender por que nós vivemos da forma que vivemos. Ele vem tentar entender por que nós não conseguimos nos entregar ao Senhor completamente durante um longo tempo, ter uma sequência ou ter um ritmo de vida com Ele, de adoração, de busca. Ele vem entender aquilo que pode nos atrapalhar. E ele vem já começando procurando amigos. Porque eu acredito que numa amizade, ele ia entender esse relacionamento do pai com os filhos, que ele deseja como filhos e amigos. E aí, Jesus encontra 12. Ele escolhe 12. Não eram os melhores. Judas, Pedro, João, André, Natanael. E eles foram chegando. Jesus, ele se preocupa com os seus amigos. Jesus cuida dos seus amigos. Jesus cura os seus amigos. Ele não queria perder nem o pior. E ele sabia quem era o pior. E é assim que ele se relaciona com a gente também. Ele quer ver a gente de perto, ele se preocupa com a gente, ele quer cuidar da gente, ele quer nos curar. E ele não quer nos perder. E ele se preocupa com o pior de nós. E o pior de nós, geralmente não é o que a gente acha que é o pior, somos nós mesmos os piores. Mas ele não quer nos perder. Ele os amava como ele nos ama. E um dia, eles estavam falando dos milagres, das curas, das provisões. Eles estavam lembrando que nada faltava a eles, porque o Senhor estava com eles. E eles estavam ali, felizes. Mas Jesus, ele acorda no meio daquela noite, recluso, chama-os para orar. Sobem ao monte. Ele precisa se abrir. Ele está angustiado. Então ele chama 3 dos mais íntimos, João, Pedro, Tiago, e diz: minha alma está angustiada até a morte. Sabe, queridos, há alguns momentos que eu sinto que Jesus chama alguns também em particular. Há alguns momentos que eu sinto que Jesus quer falar com alguns, que Ele precisa que a gente entre naquele plano dEle para trazer todo mundo para perto de novo. Sabe quando a gente vê levantando um movimento aqui, levantando um movimento acolá, quando a gente vê uma visão dando certo aqui ou lá. Eu creio que esse é o momento que Deus chama alguns em particular. Que esse é um momento, só para você entender, que Ele pede socorro. Não porque Ele precisa de socorro, mas porque Ele precisa que algo aconteça aqui na terra. Hoje eu senti aqui nesse lugar que Deus chamou Larissa.
É como se Deus tivesse chamado a Larissa no cantinho e falasse assim aqui: a minha igreja está dormindo. A minha igreja não está sentindo o que você está entregando, não está sentindo o que você está louvando. A minha igreja não está adorando. Eu não sei o que você sentiu. Eu estava louvando, eu estava adorando. Mas quando eu vi a forma que a Larissa começou a adorar, e a mensagem que eu tinha preparado, o que eu senti foi isso. E quando eu olhei no rosto dela e eu vi lágrimas, eu comecei a clamar ao Senhor assim: Pai, se ela for a única que está entendendo o que o Senhor quer fazer aqui hoje, pela adoração dela, recebe. Porque eu sei que tem um monte de gente cansado. Eu sei que tem pessoas que estão passando mal. Eu sei que tem pessoas que talvez, se não fosse um domingo, nem teriam vindo. Eu sei que tem pessoas que fizeram o que precisavam nesse feriado e hoje nem se preocuparam com o horário do culto. Eu sei. Mas tem alguém aqui que o Senhor está chamando no secreto. E eu sei que não deve ser só ela, que deve ter mais pessoas aí conectadas no mesmo Espírito, que o Senhor está chamando agora e está falando assim: olha, a minha alma está angustiada até a morte. E talvez você vai falar assim comigo: como, pastora, você está narrando algo que aconteceu quando Jesus estava aqui na terra? Ei, Deus observava do céu tudo o que acontecia na terra e não é diferente. Só que agora ainda é mais forte, porque tem um Espírito na terra, então Ele consegue sentir o seu e o meu coração. Ele consegue sentir quando nós estamos nos distanciando dEle. E se tem algo que causa angústia no Senhor, é sentir que os seus amigos, que os seus filhos estão distanciando dEle, que estão vivendo outra fonte de alegria, outra fonte de prazer, que não tem dado lugar para Ele tomar o coração. Isso angustia o Senhor até a morte. Quando Ele vê que nós estamos ficando longe dos seus princípios, que nós estamos perdendo a essência do nosso chamado, ou da nossa entrega por Ele. E eu senti isso hoje, porque eu já tinha preparado a palavra, e ela nem sabia que palavra que eu ia pregar, e a palavra era justamente essa: o preço de um amigo. O seu preço. Porque mesmo que você não coloque Jesus como amigo, e mesmo que você não tenha buscado Ele como amigo, Ele ainda te ama, e Ele te considera um amigo a ponto de ter entregado a vida por você, e todas as vezes que você precisar, te socorrer, não te abandonar. Mas nós estamos muitas vezes como os 12, andamos com Ele, somos sustentados por Ele, vivemos milagres com Ele, mas muitas vezes só 3 estão ali para ouvir Ele dizer: minha alma está angustiada até a morte. Se afasta ali dos amigos, o inferno passa a cercá-lo nesse momento. Ele sofria como homem, como Deus. Ele via a profecia se tornar real. A coroa, os cravos, a cruz. Ele sentiu tanto que ele quase não aguenta. E ele pede ao Pai: se possível, afasta de mim esse cálice. Eu creio que nesse momento Satanás criou expectativas, sabe? Porque ele observava tudo. E quando Jesus ali cansado, agoniado, pede ao Pai que passa o cálice, eu creio que Satanás se anima, que Satanás vê uma possibilidade de lançar por terra o plano da redenção da humanidade, o plano que traria todos os amigos, todos os filhos de volta. Mas Jesus logo diz: se for possível, mas se não, cumpra-se o seu querer. E Jesus diz isso porque ao mesmo tempo que ele olha e ele vê, porque ele tinha como ver o futuro,
E nós somos assim, né? Nós sabemos o que Deus tem preparado para a gente, mas a gente não conhece o processo. Mas se a gente visse o processo, nós desanimaríamos do processo. Nós não sabemos o que está dentro do processo. Nós não sabemos o tempo que dura o processo. Não sabemos a intenção da dor do processo. Porque se nós víssemos, nós desistiríamos do processo. Mas Jesus não, Jesus via o processo. E naquele momento ele sentiu o processo. Ele viu sim, ele viu cravos, ele viu coroa de espinhos, ele viu chicotadas, ele viu tudo aquilo que ele tinha que ver, que ele viveria naquele processo. Só que Jesus também viu a obra completa. Jesus também viu a obra completa. Mesmo tomado por agonia, ele viu a sua obra completa. E na obra completa ele via a você, ele via a mim, ele via todos que seriam acrescentados se ele completasse aquela obra. E por sua causa e por minha causa ele não desistiu. E ele disse: cumpra-se o seu querer, porque ele viu o seu rostinho, porque ele viu a sua luta, porque ele viu que você era a resposta que ele precisava. É por isso que ele, não vou dizer que ele muda a ideia, ele foi homem, mas ele continuou sendo o cordeiro que se entregaria por mim e por você. Os amigos dormem, ele os chama: chegou a minha hora. Judas o beija, os soldados o prendem, Pilatos autoriza uma sessão de tortura para não ter sangue nas próprias mãos, mas o preço já estava estabelecido. Levaram-no e começaram uma sessão de chibatadas, 39 mais uma. Seu corpo foi dilacerado, os chicotes tinham 12 pontas, cada uma com um osso de carneiro cortante, 40 chibatadas, 480 cortes. Jesus não grita nem para aliviar a dor. O que mantinha Jesus de pé? O que mantinha aquele homem que poderia mudar toda aquela situação de pé? A vontade de te ter de volta, a vontade de te fazer herdeiro, a vontade de te ligar novamente ao Pai, a vontade de te arrancar das mãos do seu inimigo. Isso mantinha Jesus de pé. Ele queria passagem no seu coração. Ele queria te tocar, porque você tem algo que o ser humano gosta, de prova. Prova que me ama, dá sinais que me ama, faz um gesto que me ama, não é? Eu já vi famílias serem destruídas porque um vira para o outro e fala: você nunca deu uma prova de amor, você nunca disse que me ama. Então Jesus sabia exatamente aquilo que nós precisávamos, e Ele deu a maior prova de amor. Ele queria nos salvar. E foi isso que manteve eles de pé diante de tanto sofrimento, porque ele não morre ali. Ele passa por todo o processo pensando em você. Como nós, quando queremos algo muito importante para nós, passamos tanta luta. Você estuda 5 anos por um diploma. Você planeja a sua vida 5 anos por um casamento. Você planeja a sua vida por um grande período, sei lá quantos, dependendo da necessidade ou da dificuldade, para ter um filho. Você passa a sua vida criando um filho. E Jesus, Ele passou aquilo tudo por mim e por você. Jesus, quase desmaiado, é jogado no calabouço. Pilatos está perturbado. Soltam Barrabás, coroam Jesus com espinhos, colocam a cruz sobre os seus ombros. E aquela cruz, querido, era a minha cruz, era a sua cruz.
Ele sobe a via da crucificação. Seus amigos estão lá. Ele chega no Gólgota. Pregaram a primeira mão e foi fácil. Mas aí vão pregar a segunda mão. E aí é mais difícil. Porque a cruz não era para ele. A cruz era muito maior que ele. Então tiveram que distender o tendão do braço. Puxaram, distenderam todos os músculos de Jesus ali do braço, para que ele coubesse naquela cruz, porque ela era para Barrabás, ela era para mim, ela era para você, ela não era para ele. Agora os pés, um de cada vez. Os pregos dos pés tinham 17 centímetros, então poderia ser um por cima do outro, porque o prego traspassaria os dois pés. Um é preso em cima do outro. Ele sente dores que você nunca imaginou. Dores que talvez quando você pensa assim, eu vou desistir, eu vou parar, eu vou fazer alguma coisa para me aliviar. Se você tivesse ideia do que ele sofreu, você não desistiria. O ladrão do lado diz: salva a ti mesmo e a mim também. E ele olha para o céu e o céu está fechado. E ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Do outro lado, o ladrão pede: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Seu coração se alegra. E eu imagino como está o coração de Jesus aqui. O alívio que ele precisava talvez fosse esse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, porque ali ele ganhou um amigo. Ele ganhou alguém que o reconheceu. Alguém que reconheceu que aquele sacrifício não era por ele mesmo, mas por aquele que estava do lado. Ele suspira pela última vez e o nosso amigo morre. O diabo festeja. O diabo festeja o sábado todo. E eu estava pensando, será que é por isso que as festas acontecem no sábado? Será que é por isso que as pessoas enchem a cara, traem, usam drogas, acabam com o próprio corpo, com a própria saúde, destroem famílias, deixam pai e mãe preocupado? Será que é por isso? Porque no sábado o diabo festejou? Será que é por isso que as baladas acontecem nas madrugadas de sábado? Enquanto o diabo festejava, comemorava, será que é por isso? Que as pessoas querem o sábado para descansar, mas ficam tão cansadas que chegam no domingo mortas para adorar o Senhor? Será que é isso? Porque sábado foi o dia do diabo festejar. Mas no domingo, a terra começa a tremer. Ele chega diante de Satanás e diz: me dá as chaves, me dá a carta. Me dá a carta que era contra ele, me dá tudo aí. E rasga na cara de Satanás. É isso que ele faz no domingo. De manhã, as mulheres vão até o túmulo. No domingo, ele ressuscitado. E os anjos que o guardam dizem: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele aparece aos seus amigos. E foi o primeiro lugar que ele foi, porque ele amava muito aqueles que andaram com ele naquele tempo, sabe? Eram 3 dias sem ver os seus amigos. Eles estavam sempre juntos. Como nós, quando chegamos de uma viagem, corremos para ver os nossos amigos. A gente quer ver as pessoas que a gente ama, e Jesus também foi assim. Ele correu aos seus discípulos. Tomé não acredita, mas amigo sempre cumpre o que promete. E aqui eu entendo porque tanta gente fala e não cumpre, porque não é amigo de Jesus de verdade.
é amigo de Jesus, como diz o mozinho, até a página 2. Eu faço um acordo com Jesus até a página 2. Quando eu vejo que não está muito bom para mim, que está atrapalhando minha vida, que está atrapalhando meus planos, aí eu mudo. Vou até aqui, Jesus, daqui para cá, por favor, esse cantinho, esse quartinho, Jesus, não vai dar. Esse aqui eu guardo a minha bagunça, esse aqui eu guardo os meus, deixa o meu jeitinho aqui, a casa toda é sua, Jesus, mas esse aqui. É por isso que a gente muitas vezes não cumpre o que promete, mas Jesus, o amigo de verdade, voltou, porque ele cumpre o que promete. E Jesus volta aos céus. E essa é a segunda viagem da pomba. A primeira foi ele vindo para cá. A segunda é ele voltando para os céus. É a segunda viagem da pomba. Agora, ele volta com o ramo da oliveira, que ele tirou lá no Getsêmani, quando estava em agonia. Jesus estava longe do Pai há 33 anos. Imagina a saudade. Ele voltou para o Pai agora. Ele tinha amigos e o Pai tinha filhos. Mas nós não poderíamos ficar sozinhos. E para que a gente ficasse bem, para que o diabo não viesse roubar novamente o nosso coração, a pombinha faz a terceira viagem. E a terceira viagem da pomba agora é o Espírito Santo. É Ele que é enviado agora. Ele veio em forma do Espírito. Agora, aquele que ajudaria, ele era agora aquele que ajudaria o homem a vencer o pecado. Ele convenceria o homem do pecado, do juízo e da justiça. E nos prepararia para o encontro com o nosso amigo nos ares. Todo sacrifício tem um motivo. Tudo aquilo que Deus faz tem um motivo. E o motivo da entrega de Jesus, do nascimento, do tempo dele na terra, do seu sacrifício, como cordeiro, puro, sem defeito, que Hebreus diz que foi um sacrifício aceito uma vez por todas, ou seja, depois dele, não é mais necessário sacrifícios. Tem um propósito. E nós precisamos entender esse propósito. Tudo tem propósitos maiores. Todo sacrifício tem um motivo. Nos ter de volta para Deus. Nos ter de volta como amigos. Ele nos quer perto. O Senhor não quer só Larissa ministrando louvor e indo às lágrimas. O Senhor quer cada um de nós tão íntimo dEle, que a gente o abrace e sinta a presença dEle, e sejamos tocados por Ele, e consigamos viver todos os propósitos maiores que Ele tem para a nossa vida. Porque Ele não te trouxe para essa terra, querido, apenas para você viver aflições. Ele não te trouxe nessa terra como um bebê no ventre da sua mãe, te fez crescer toda a sua infância, te fez ir para a aula todo dia, te fez formar no primário, no ensino médio, te fez fazer faculdade, casar, ter filho, pagar boleto, comprar casa, vender casa, trocar carro, comprar carro, levar carro para o mecânico. Não é sobre isso. A vida não é isso. A vida não é essa rotina diária automatizada que nós vivemos. Um dia felizes com uma conquista e no outro dia triste por algo que deu errado. É muito pouco, pensa. Se fosse só isso, Jesus não precisava ter vindo morrer em nosso lugar. Ele não precisava descer aos infernos e tomar as chaves na mão do diabo. Você está cansado, você está sobrecarregado, você está enjoado da sua rotina. Aí você cisma que você precisa de férias, que você precisa viajar, ou que você tem que terminar o namoro, ou que você tem que trocar de emprego, ou que não é esse o curso que você quer fazer, e que o seu casamento está... YouTube
sabe, né? Tá ruim. Mas não é isso. É nós que estamos vivendo assim, e todo dia você está programando alguma coisa que possa te dar alegria. Todo dia você está programando alguma coisa que possa recuperar seu casamento. Todo dia você pensa em algo que possa melhorar a sua vida financeira. Todo dia você pensa em algo que possa melhorar a sua saúde, que possa te tirar da rotina, te tirar da mesmice. O que você não está entendendo é que você não está olhando para o plano que Deus tem para a sua vida. O plano que Deus tem para você é muito melhor do que aquilo que você tem vivido. E nós andamos aí angustiados, ansiosos, adoecidos, chateados, entristecidos, e muitas vezes dizendo: puxa Deus, não foi essa família que eu imaginei. Puxa Deus, não foi esse o casamento que eu sonhei. Nossa Deus, eu não queria viver. Ou então, não, Deus, está tudo tão bom que eu não sei nem o que eu faço. O que você está fazendo com o plano de Deus para a sua vida? Jesus estava no céu, querido. Ele sempre foi Deus. Ele sempre existiu. A palavra vai dizer isso. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então ele sempre existiu. Se você conhece a palavra, você vai ver isso na palavra. Sabe, queridos, eu sei que está tudo muito moderno. Hoje nós estamos aqui, olha, transmitindo o nosso culto pelo YouTube, e nós nem precisamos de grandes câmeras, e tem tanto recurso. Deus tem facilitado, porque nós sabemos que, nós entendemos pela palavra, que as palavras entrariam pelos telhados. Porque todos precisam ser alcançados pelo Evangelho antes que Jesus volte. Então isso aqui, não é coisa de homem não, isso aqui é recurso de Deus. Porque hoje nós não podemos pôr os pés, a nossa voz pode alcançar. Só que a modernidade, ao invés de te aliviar, ela está te pesando. O poder ter, o tornar as coisas acessíveis ao homem, ao invés de deixar o homem feliz, está pesando o homem. Nós não entendemos que tem um plano maior. Hoje é culto de missões. Quem é filho de Deus, que congrega aqui nessa igreja, que trouxe um visitante para essa casa, e não vem falar: parceira, você falou que igreja não é visitada. Eu estou falando que gente que é de outra igreja que não visita igreja. Se você tem a sua igreja, vai para a sua igreja. Eu falei que a gente visita doente. Nossa igreja não está doente. Agora, você conhece alguém que está longe da presença do Senhor, que ainda não aceitou Jesus, você não vai convidar? Porque tem gente que distorce palavras de pastor igual distorce Bíblia. Tem gente que corre para a intimidade com Deus só quando a coisa fica ruim. Tem gente que vai buscar uma vida de oração só quando não tem jeito mais. Jesus não te criou para isso não, querido. Ele te criou para ser co-herdeiro com Ele, para dominar sobre todas as coisas. E nós somos dominados por tudo. Somos dominados pelo celular, somos dominados pelas séries de Netflix. Eu estava lembrando de madrugada, enquanto eu preparava essa palavra, que antes os pastores falavam: tem gente aí que está vendo novela. Teve uma vez que uma criancinha falou na escola dominical: a minha mãe vê todas as novelas que o pastor falou para não assistir. Que as entrega mesmo, né? Só, gente, que é novela diante das séries da Netflix hoje? A novela era um capítulo por dia, você demorava um ano para assistir ela. Agora você pega uma série e você maratona ela num domingo, que você sai de lá até torto, não sabe nem onde é que você estava. E é assim que nós estamos vivendo, sendo dominados por tudo. Tudo que é bom nos domina. Ao invés de vir para aliviar a nossa vida, nós estamos sendo dominados. Mas Jesus mandou, Deus enviou, cumpriu a sua palavra de mandar o Espírito Santo.
A terceira viagem da pomba veio para nos fortalecer, para nos livrar das ciladas do diabo. E o que nós temos feito? O mundo está caindo à nossa volta, nós estamos dentro da arca, e lá fora está um caos. Mais de 2 milhões para assistir um show de sei lá quem, de não sei das quantas. Mas você é chamado de fanático que se vem na igreja todo domingo. Você é chamado de fanático se você é dizimista. Se você é ofertante, você está dando dinheiro para a igreja, está dando dinheiro para o pastor. Mas você pode pagar uma fortuna para ver um show que vai acabar com sua vida, que vai enfiar um monte de merda na sua cabeça. Falei. Vai enfiar um monte de besteira na sua cabeça. O que nós estamos fazendo? Jesus deu a vida. Eu sei que não é Santa Ceia, que Santa Ceia é domingo que vem, mas a gente fica, sabe? Eu entendo a indignação da Larissa. Eu senti a Larissa indignada de sentir o Espírito Santo ministrando, e a igreja não vem junto, não consegue adorar, está cansado, está sobrecarregado, está preocupado. Você não está nessa terra só para andar cansado, preocupado e sobrecarregado. Há um propósito maior para você. Aprenda a chorar na presença do Senhor. Aprenda a abrir o seu coração na presença do Senhor. Aprenda a contar para Ele os seus problemas. Aprenda a contar para Ele os seus propósitos. Aprenda a depender de alguém que morreu para ser seu amigo, para te dar o direito de viver tudo o que Ele conquistou. O que nós estamos fazendo como igreja? O que nós viemos entregar para Ele aqui? O que te trouxe hoje aqui? Ele te ama, querida. Ele te ama e você não suportaria o que Ele suportou. Ele te ama e você não suportaria as chicotadas que Ele suportou. Você não suportaria a humilhação que Ele suportou. Para um judeu ficar numa cruz semi-nu já mataria ele de vergonha. Mas Ele esteve nu por mim e por você. Mas a nossa preocupação é pagar as nossas contas, é fazer investimentos, é conseguir investir, né? Nas criptomoedas, é trocar o nosso carro, é ter uma casa melhor, é resolver aquele problema lá do casamento. E aí? O que nós entregamos para o nosso amigo hoje? Nós temos gratidão eterna com pessoas que nos ajudam em um momento de dificuldade, ou não? Tem pessoas que eu não consigo esquecer, porque no meu pior momento esteve comigo. Tem pessoas que eu nunca vou esquecer o que elas fizeram por mim em determinadas circunstâncias. Mas e Jesus? Nós não lembramos de Jesus com gratidão. Ah, eu lembro sim, lembra nada. A gente até fala obrigado, Jesus, mas a gente sempre quer mais de Jesus. Jesus é aquele que pode dar. Jesus é aquele que pode fazer. Jesus é aquele que pode responder. Jesus é aquele que tem a chave, porque Ele tomou da mão do diabo. Jesus é aquele que pode fazer o milagre, que pode fazer aquilo que eu não posso. Eu já tentei, eu não consegui, então Jesus, agora é com o Senhor. Agora é só Deus. Agora é só um milagre. Aí Ele volta a existir, até eu precisar de novo. A gente reclama dos amigos que procuram a gente só quando precisa. E é ruim, né, gente? Vocês têm isso? Procura só quando precisa. Quando não precisa, nem lembra de você. É ruim, não é? Não é uma sensação ruim? Eu estou aqui sozinha ou alguém está ouvindo o que eu estou falando? Pois é.
nós somos iguaizinhos. Não, você está doido, pastora? Eu aqui no culto. Você está aqui no culto. O que você trouxe para entregar para Jesus hoje? Você chegou aqui, você orou, você se preparou, você adorou, você recebeu a palavra, seu coração está aqui? Seu coração está aqui? Ele é seu amigo? Você vibra por esse momento? Porque é tão bom combinar um café com as amigas, né? É muito gostoso. Você faz isso com Jesus? Porque café com Deus Pai, meu filho, virou só nome de livro para vender. Café com Deus Pai para mim é marketing. Ele é seu amigo? Você reconhece a entrega dele? Você tem vivido por ele ou por você? Fique de pé no seu lugar. Jesus conseguiu tocar seu coração com essa palavra? Queridos, deixa eu falar. Foi engraçado que eu estava conversando com o irmão que está com a gente aqui há 5 meses. O Éder, ele está aí hoje? Cadê o Éder? Eu vi a Kênia. O Éder não deve estar agora não. A Kênia está com as crianças. Tá, né? O Éder está aqui com a gente tem 5 meses. Muito envolvido, graças a Deus. Porque tem gente que chega e nem te dá as caras, mas tem outros que chegam dispostos, né? E aí eu estava conversando com ele, ele falou assim, eu estava falando com a minha esposa e com o irmão Adriel, nós ficamos anos em outro ministério, mas a gente não conseguiu servir, porque eles não deixaram a gente se envolver. Aqui a gente chegou assim, parecendo que já era a nossa casa. Foi graças a Deus por isso. Ele foi, tem um amigo meu desviado, sabe, pastora? Desviado não, ele está afastado. Porque ele foi num lugar, ouviu uma palavra que, ao invés de sarar, machucou o coração dele, ele preferiu ficar em casa. Aí eu falei com ele, vai lá no ministério que eu estou indo. Aqui, ó, vai preparado. Porque ela é assim. Todo dia você leva uma lambada. Por isso que as pessoas já chegam, né? Mas eu vou te falar, lá tem uma palavra que tem limpado a gente. Sabe, queridos, eu queria ter uma mensagem fofa. Eu queria que o Senhor me desse uma mensagem fofa, sabe? Eu pregar e ficar todo mundo todo feliz, gritando glória a Deus, sabe? Mas o Senhor não é de mensagens fofas. Ele não foi fofo quando ele entregou Jesus. Ele não foi fofo quando ele colocou Paulo no ministério. Ele não foi fofo quando ele mandou Jonas pregar aos Nínives. Ele não foi fofo quando ele levantou Davi. Ele não foi fofo quando ele levantou Esther. Ele não foi fofo, porque o nosso Deus é justo. E Ele nunca desiste de nós. Ele sempre vai provocar alguma coisa na sua vida que vai te fazer voltar para Ele. Como Ele sempre fez para buscar o teu povo de volta. Ele levantava profetas. Como é que nós vamos esquecer dos tempos dos profetas? Como é que nós vamos esquecer a entrega de Abraão? Como é que nós vamos esquecer de Noé? Como é que a gente vai esquecer de Elias, de Eliseu? Como que a gente vai esquecer de Gideão? Se nada, o menor da casa do pai. Como é que a gente vai se esquecer? E eu ainda pulei Moisés lá do Gênesis. Ele sempre vai levantar alguém. Ele sempre vai fazer alguma coisa, sabe? Até a sua luta, até a sua dor, ela tem um propósito. E eu falei isso com alguém que me perguntou se eu estava bem esses dias. Eu disse, eu não estou bem, mas eu estou melhorando. Aí, mas que é engraçado, né? Porque você é uma mulher de Deus. E eu falei, justamente por isso. A única coisa que eu peço todo dia é que o Senhor me mostre qual é a lição
que eu preciso aprender nesse período? É só isso. Qual é a lição, Senhor, que eu preciso aprender nesse período? Eu não quero nem me preocupar com o processo. Eu já enxergo algo maior. E sabe, querida, eu cheguei aqui tão quebrantada contra a Larissa. De verdade. E a palavra que eu queria trazer é essa amizade tão grande de Jesus com a gente. Tão grande, que Ele quer a gente tão perto. Ele quer que a gente converse horas com Ele. Ele quer que a gente conte tudo para Ele. Ele quer que a gente, divida tudo com Ele. Ele quer nos chamar quando Ele tiver algo para resolver nessa terra e Ele quiser nos usar. Porque o momento que angustia o Senhor na terra é o esfriamento da sua igreja. Então Ele vai te chamar e vai falar: ei, vem cá, porque a minha alma está angustiada até a morte. Porque eu não quero perder o meu povo, porque eu não quero perder os meus amigos, porque eu não quero perder os meus filhos, porque eu já conquistei tudo que eles precisam na cruz. Você não precisa preocupar com nada, você não precisa preocupar com o que você vai alcançar nessa terra, porque Jesus já conquistou tudo para você, e a palavra diz que aquele que crê nele não corre atrás de bênção, é as bênçãos que correm atrás da gente. Mas nós estamos agarrados nos problemas, ao invés de entregar o nosso coração, ao invés de viver esse amor tão intenso com Jesus. Tem tanta gente frustrada sentimentalmente, tem tanta gente machucada emocionalmente, por traição, por abandonos, por situações que machucaram a sua alma, e Jesus está aí para curar tudo. Mas o nosso olhar não está nele, por isso tudo que vem em nossa